Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Lafayette. Eu sou Luiz Fernando Azevedo. No último vídeo eu falei sobre a história da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Lafayette. Foi da antiga matriz, não a atual. E no vídeo de hoje eu vou falar da matriz Nossa Senhora da Conceição, dessa atual, do período da sua construção por volta de 1732. Eu vou falar sobre ela durante o século XVIII, até o ano de 1799. Mas antes de eu falar sobre esse vídeo, curta o canal Histórias de Lafayette, dá um clique para ajudar a gente, para mim, que eu possa sempre estar passando os vídeos novos sobre nossa cidade de Conselheiro Lafayette. Muita gente assim, criticou eu, assim, falando que o vídeo não tem muita coisa assim. Eu só falei, o importante é o conteúdo, o que eu falo. Eu de menos. O que importa é o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui não foi tirado da minha cabeça, nada que é invenção minha. Eu baseei sim em informações de grandes historiadores daqui da cidade. E são vários eles, muitos já falecidos, como Antônio Perdigão, Alex Milagre, Romeu Guimarães e diversos outros. Mas agora vamos falar uma coisa. O que eu vou falar hoje tem base nesse livro aqui inédito. Embora essa capa foi eu que pus, mas o livro é esse aqui. Ele chama, ele tem o título dele é Subsídios de Pesquisas feito pelo Padre José Duarte Souza no Arquivo Paroquial e no Fórum de Conselheiro Lafayette, da Câmara Eclesiástica Mariana, no Arquivo Mineiro, no Museu de São João del Rei, para a futura história da paróquia do município de Conselheiro Lafayette. É um livro incompleto, né? Que o Padre José Duarte escreveu em 22 de dezembro de 1978. Nesse dia que era o aniversário de 50 anos de ordenação sacerdotal do saudoso pároco Monsenhor José Sebastião Moreira. O Padre José Duarte entregou esse livro ao Monsenhor Moreira. Eu vou falar como o livro chegou a mim. Não é que esse livro seja original, não. Esse aqui que eu tenho aqui é xerox. É o seguinte: o Padre José Duarte passou esse livro para o Monsenhor Moreira. Depois, esse livro chegou ao Alex Milagre, também já falecido historiador que eu não conheci. E ele, Alex Milagre, passou esse livro para a saudosa Avelina Maria Noronha, grande amiga. E graças a Avelina Maria Noronha que me passou o livro que eu tirei xerox, e eu tenho esse livro aqui. Essa é a longa história. Mas agora eu vou ao que interessa, falar sobre a nossa matriz. Hoje é sobre a matriz Nossa Senhora da Conceição, essa atual aqui, que foi construída a partir de 1732. Como eu falei no último vídeo, no dia 17 de outubro de 1761, por provisão do excelentíssimo bispo do Rio de Janeiro, passada nessa data, 17 de outubro de 1761, foi autorizado aos moradores da freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos Carijós a construção dessa nova matriz. Mas vamos ao que interessa agora. No dia 22 de abril de 1732, a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz, numa reunião, decidiram em construir uma nova matriz com 44 metros quadrados e 20 braças. Como a antiga igreja estava pequena para a nobreza, foi necessário fazer uma maior e definitiva. E foi o que aconteceu. E a matriz demorou muitos anos para ser concluída. Sempre uma coisinha ali, uma coisinha lá. Aí no dia 22 de abril de 1733, as atividades na primeira capela foi até essa data. E nessa data se pagou a quantia de R$150.670, por conta dos dois primeiros pagamentos e da fatura da igreja, onde pagou algumas pessoas, materiais, donos de escravos, pela obra feita. Com isso conclui que a matriz começou nessa época, 1733. Em 1740 veio do Rio de Janeiro uma lâmpada de prata para o Santíssimo Sacramento da Matriz. Como não existia eletricidade na época, ela era mantida com óleo de mamona, viu? Em 1742, foi pago uma certa quantia aos carpinteiros pelas obras da matriz. Já no dia 2 de fevereiro de 1739, a Irmandade de Santíssimo Sacramento autorizou o terreno de patrimônio para construir casas. A gente fica no ar como é que foi isso, mas não sabemos. Isso tudo que eu estou falando foi tirado daquele livro inédito do Padre José Duarte. 1744.
a construção de uma das torres da matriz. Já em 1748, fala da reforma na construção da torre também. Só que a gente não sabe se era uma torre só. Essa também era uma dúvida do saudoso historiador Quincas de Almeida, que falou ao padre Zé Duarte que a igreja, após 1733, tinha apenas uma torre para o uso dos sinos. Só não sabia se ela era unida ou separada ao corpo da igreja. Já no dia 10 de agosto de 1748, tem informação que a matriz não teria resistido às intempéries e já estava rachando o frontispício. O frontispício é a fachada da igreja, para quem não sabe. Bem como algumas paredes, e a igreja ameaçava a ruína. E na data citada, em uma reunião na matriz, o provedor e o vigário decidiram fazer um reparo urgente, mas quem deveria fazer essas obras seriam os moradores da freguesia dos Carijós. E a obra não foi feita até que decidiram numa ata de 1751. Bom, lembrando que naquela época, Carijós não era só a nossa atual Lafayette, não, era outros distritos também. E no dia 9 de maio de 1751, reunida a Irmandade com os moradores, combinou com José da Costa Oliveira, guarde bem esse nome, a obra do Conselho da Matriz, conforme a planta e os apontamentos da dita obra, e decidiram ser necessários fazer 2 torres. Mais ou menos a essa época, José da Costa Oliveira contratou o pedreiro Simão Vaz de Portugal para dar continuidade às obras. Aí também vamos lá para uma data importante. Em 16 de janeiro de 1752, que foi num domingo, a paróquia Nossa Conceição foi levada à categoria de colativa, que podia construir bens, investiduras, coisas da época, e até vigários fixos também. Foi nessa data que Carijós foi oficializado distrito, que à época pertencia a São José del Rei, atual Tiradentes. O Ato de Pedra foi construído mais ou menos em 1755, e o pedido dos sinos para a matriz foi em 1751 também. Em outubro de 1757, numa ata assinada no dia 25, dá a entender que já estava bem adiantada a obra, porque já tinha cimalhas, vigas. Evidentemente, já estavam com o corpo à igreja, e pediram para construir o cruzeiro de pedra lavrada. Foi feito patamar para a entrada do coro. Tá vendo? Nessa época, José da Costa Oliveira, né, adiantou bem as obras. Certamente antes da chegada de José da Costa Oliveira, as obras não... A primeira igreja talvez não estava assim bem construída. Já em 1761 fala que o sino chegou a ser levado para a janela do coro da igreja. E a Sapatos da Matriz foi construído mais ou menos entre 1763 e 66. Já em 1771, segundo as notas dessa época, o assoalho já estaria podre. E numa reunião de 13 de agosto de 1774, decidiram pagar o capiteiro Francisco Torres para a troca do assoalho, o que parecia que já foi concluído em maio de 1776. Em 1779, José da Costa Oliveira declarou em seu testamento essas palavras: declaro que fiz a obra do frontispício da matriz dos Carijós até onde se acha feito em 1779. Vou só deixar um parágrafo. Eu falei para guardar o nome José da Costa Oliveira. Quem foi ele? Ele foi o bisavô do conselheiro Lafayette. Claro, o conselheiro Lafayette só veio a nascer em 1834, e José da Costa Oliveira era um português. Ele foi um nome importante nesse processo da construção da matriz. Eu também sou descendente desse José da Costa Oliveira. E claro, né, primo de grau longe do conselheiro Lafayette. Mas isso é uma outra história, pode ser que eu faça em outro dia, mas vamos ao que interessa. Mas, na opinião de padre Zé Duarte, pode ser que a obra já tenha ficado bom. E 2 anos após 1781, o vigário à época se reuniu com a Irmandade para tomar providência a respeito do frontispício que estava em ruína e não receou um temporal. E ainda deixou uma taipa em risco. São coisas que acontecem, né? Tudo que eu estou falando aqui, né, foi anotado nesse livro da Irmandade Santíssimo Sacramento. Eu não sei dizer se esse livro está à disposição, se está em Mariana, não sei. O que o padre Eduardo pesquisou foi há mais de 40 anos. E muita coisa mudou, né? José da Costa Oliveira faleceu em 22 de dezembro de 1779 e deixou a matriz inacabada.
E por vários motivos, né? Já em 1783, reside um carreto de pedra que foi usada pedras para a matriz. Certamente deve ter sido para reforçar a igreja. Já na ata de 27 de junho de 1790, diz o mestre de obra que saiu da matriz e deixou muita coisa inacabada. E decidiram muitas coisas. E contratou o mestre alferes Manuel Pereira Brandão. É o segundo com esse nome. Manuel Pereira Brandão tem um outro com esse nome. Para reformar a matriz. Esse Manuel reformou o solado do Barão de Suaçu em 1785 e provavelmente fizeram muitas mudanças porque o outro pedreiro não voltaria à obra e decidiram fazer ajustes diversos. Já no ano de 1795 foi instalado um antigo relógio no alto da matriz, na torre direita. Esse relógio está no Museu Antônio Perdigão. Quem quiser, né, dar uma passada no museu quando tiver oportunidade, que ele está lá, na arte sacra. Existe também, eu já vi em outras fontes também, que muitos casamentos, um dos primeiros casamentos na Nova Matriz foi em 1795. Mais ou menos nessa época, a igreja provavelmente já estava praticamente pronta. Algumas fontes dizem 1825, certamente, porque faltava algum altar ali, mas eu acredito que os atos litúrgicos eram celebrados na matriz mais ou menos nesse período. E numa próxima oportunidade eu vou falar sobre a matriz Nossa Senhora da Conceição do século XVIII, século XIX e até os dias de hoje. Então é isso. Então fiquem aí, curtam esse canal Histórias de Lafayette e até o próximo vídeo. Tchau!